Irmãos, é muito bom poder estar com os irmãos, mas é bom entender aquilo que nós somos na presença de Deus, aquilo que o Senhor nos chama e aquilo que somos na presença de Deus. O Senhor traz uma revelação daquilo que Ele espera para nós, daquilo que Ele deseja para cada um, e o que nós somos. A Bíblia diz que nós éramos servos de Deus, mas agora nós somos filhos. Filhos de Deus. Gálatas 4:7 diz isso, que nós éramos servos, mas somos agora filhos. Leia lá comigo. 4:7 diz: de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Agora nós somos não só escravos e servos, mas também nós somos herdeiros. Herdeiros do Senhor. Maravilha é poder ser herdeiro. Maravilha é ter alguma coisa para receber. Todo mundo gosta de receber coisas. Coisa boa é poder receber alguma coisa de alguém. Existem dois tipos de herdeiro: o herdeiro que gasta tudo e acaba com tudo fácil, e o herdeiro que consegue multiplicar aquilo que o pai ou quem deixou. Nós somos herdeiros, e como herdeiros nós temos responsabilidades de herdeiros. O Senhor não nos faz herdeiros para simplesmente herdar e usufruir daquilo que Ele deixou para nós, mas para que possamos cuidar e que possamos multiplicar tudo o que Deus tem feito. O Senhor, Ele é maravilhoso nos seus caminhos, e aquilo que Ele quer que cresça mais e que se multiplique é a palavra de Deus, é o Evangelho. Ele nos deixa como uma missão, como herdeiros. O reino de Deus, ele tem que crescer, ele tem que propagar. O reino de Deus, se eu te perguntar o que é, você tem que me dizer, somos nós. O reino de Deus cresce e multiplica quando os irmãos crescem, quando a palavra alcança mais pessoas. Ser herdeiro de Deus é maravilhoso, porque o Senhor tem algo preparado para mim e para você lá na eternidade, e nós nos apegamos a isso, as coisas celestes, as coisas do alto, as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem para nós. Mas, como herdeiros na presença do Senhor, nós devemos nos comportar como tais. Nós devemos nos comportar como pessoas, homens, mulheres, servos, ou melhor, filhos, que têm algo a receber. O que eu tenho percebido e o que eu tenho visto são irmãos que não entendem o que eles são. E por não entender o que são na presença de Deus, não conseguem alcançar aquilo que Deus tem. E quando recebem algo de Deus, acabam enfiando os pés pelas mãos. A Bíblia e o Senhor fala por meio de uma parábola sobre dois filhos, aonde os dois eram herdeiros e os dois se comportam de maneiras diferentes. Pegando parte da sua herança, um filho decide deixar o pai e gastar aquilo que recebeu. Bom, mas eu não deixei o Senhor, eu não recebi nada. Deus nos abençoa, Deus nos dá coisas, Deus faz milagres, maravilhas, sinais, prodígios. E a maneira que nós nos comportamos à medida que isso acontece é o comportamento do filho recebendo a herança do pai. Deus, nos seus caminhos, tem feito maravilhas. Eu vejo irmãos que andavam a pé, hoje andar de quê? De carro. Irmãos que eram solteiros, casados. Irmãos que não tinham onde morar, tendo lugar para morar. Irmãos desempregados, empregados. Deus agindo, cada um recebendo uma porção, cada um recebendo uma bênção, cada um recebendo algo da parte do Senhor. Mas a maneira que nos comportamos como herdeiros é que me chama a atenção. Nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, e quando recebemos algo do Senhor, não é para que nos afastamos do Senhor. Não é para que a gente receba aquilo que o Senhor tem para nós e que a gente tome posse daquilo, se afastando cada vez mais do Senhor. Mas é para potencializar em Cristo as bênçãos que Ele tem nos dado.
Nós achamos que só aquele que se afasta do Senhor e desvia, troca a Deus e troca o Pai pela bênção. Quando na verdade nós nos esfriamos de uma maneira muito fácil, por conta de algo que conquistamos. Nós queremos tanto um filho, e que quando o filho vem como uma bênção, nós nos comportamos como o herdeiro que pega parte daquilo que tem a receber, recebe e se afasta de Deus. Você consegue entender isso? Fica evidente que aquilo que o Senhor tem nos dado tem sido mais importante que o Pai. Como herdeiro, nosso comportamento não tem sido daquele que quer multiplicar o que Deus tem feito, mas como um pensamento de quem quer somente gastar a herança do Pai. Quando nós não multiplicamos as bênçãos de Deus sobre a vida de outros, seria como se eu acumulasse o tesouro para mim e guardasse e escondesse. Eu não consigo expandir o Evangelho, eu não consigo multiplicar a palavra, eu não consigo alcançar pessoas. Eu me comporto como um herdeiro que só está preocupado com aquilo que tem a receber e aquilo que tem a gastar. Existe algo mais profundo do que as bênçãos do Pai, e nós sabemos que é o Pai. Mas no meio da caminhada, no meio dos compromissos, no meio de tudo que Deus está fazendo, vai ficando inevitável pegar as coisas de Deus e se afastar de Deus. Quando o carro vem, nós íamos para o culto andando, eu falo de mim mesmo, ia para o culto andando na chuva, empurrando um carrinho de criança, empurra isso, lá é morro, irmão, sobe o morro empurrando o carrinho, e de repente Deus abençoa e o carro chega e agora eu posso ir para o culto de carro. Não, agora eu posso ir para a praia de carro. Aquilo que deveria multiplicar o que Deus está fazendo, eu consigo gastar em benefício próprio. Eu não consigo entender que a bênção, a herança, o mistério, vem do Pai. Eu quero rapidamente gastar aquilo que o Pai me deu. As nossas atividades, os nossos exercícios, aquilo que Deus nos deu a fazer, e até o teu ministério. Tem gente que quer tanto ministério na caminhada. Eu queria tanto cantar. Eu queria tanto tocar um instrumento, e ele toca um instrumento. Deus o abençoa. E ele pega aquilo que ele faz, aquilo que Deus o deu, e ele consegue fazer, exercer, sem a presença do Pai. É fácil ler a parábola e dizer, olha, eu não entendo como esse filho consegue gastar a herança do pai, eu não consigo entender como esse filho tem a capacidade de deixar o pai. Deixa eu te falar uma coisa, não se assuste, nós somos assim facilmente. Nós conseguimos trocar o Pai por pequenas coisas, por coisinhas, por ilusões, por momentos, por vaidades. Nós conseguimos trocar o Pai por aquilo que nós achamos que é bom e é momentâneo, esquecendo que a melhor parte de ser herdeiro, aquilo que Deus tem para nós, não é aquilo que Deus tem lá na glória. É o que Deus tem para mim e para você hoje, aqui na terra. A melhor parte de ser herdeiro hoje é o relacionamento que eu posso desenvolver com Deus hoje. Mas a ilusão do momento me faz querer usufruir do que Deus tem para mim e não relacionar com o Pai. E aí eu vivo um evangelho superficial, aonde eu vivo atrás daquilo que Deus pode, ou o Pai, me dar. E quando isso não acontece,
eu fico decepcionado, eu fico frustrado, eu fico chateado, eu fico emburrado, eu não quero ir no culto. Será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me abandonou? Estava eu no culto, ministrando a palavra de Deus, o carro estava parado do lado de fora, veio um camarada abençoado com a moto e bateu no meu carro. Nem no carro eu estava, o carro ficou amassado e o camarada foi embora. Deus me abandonou. Como pode o Senhor? O Senhor não viu o meu carro, por que Deus não guardou o meu carro? Como pode, pastor? Deus não te guardou? A melhor parte de fazer parte da presença e do corpo de Cristo e de ter o Senhor é o próprio Senhor. Não é aquilo que Ele pode me oferecer. É o relacionamento com Deus. O momento no culto, a ministração, a palavra, o irmão sendo quebrantado, o Espírito Santo, pessoas sendo libertas, curadas, transformadas, não se comparam a coisas terrenas e momentâneas. Mas não. Nós entendemos que quando as coisas saem dos nossos, do nosso entendimento, Deus não está mais ali. Dessa vez, o camarada bateu e foi embora. O meu carro parece que tem raio para alguém bater de moto. Ou sou eu? Será que é o carro ou será que sou eu? Sou eu, pô. O tratamento é comigo. Deus ministra em mim. O carro não precisa de ministração. O carro não tem salvação, pô. Eu vou ser salvo, o carro vai ficar por aí. A ministração é sobre a minha vida. Venho eu com o meu carro. Dirijo mal pra caramba, mas tudo bem. Minha mãe estava no carro, fisioterapia, dou seta para entrar, bonitinho. O camarada veio de moto e bateu no meu carro. Aí ele bateu, e aí ele voou por cima do capô, ele caiu na rua. A minha mãe estava no carro, minha mãe ficou me olhando assustada. Eu desci do carro, olhei para o cara, falei, matei um indivíduo. Só que ele que bateu em mim. E eu desci, olhei e falei, irmão, tu tá bem? Tô bem. Falei, menos mal, ele está bem. E aí? Tu está bem mesmo? Não tem nada doendo aí por dentro? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Confusão, pega a chave da moto dele. Eu nem sabia que tinha que pegar a chave, senão o cara ia fugir. Eu não sabia, inocente que eu sou. E aquela confusão, pega a chave, não deixa ele sair não, encosta a moto dele para lá. E eu preocupado com o cara que caiu da moto, eu falei, Wesley é o nome dele. Falei, Wesley, aí eu falei, ele falou, meu nome é Wesley e tal. Falei, cara, você tá bem? Ele, eu tô bem. Eu falei, você tá bem mesmo? Eu tô bem. Eu falei, cara, então beleza. Aí as pessoas, como assim beleza? Eu falei, não, ele tá bem, então tudo bem. Não, mas ele tem que acertar, ele tem que pagar, ele amassou teu carro. Eu falei, ele amassou meu carro, peraí. Cara, você está bem? Ele falou, tô. Falei, então espera aí, cara. Deixa eu fazer uma coisa aqui contigo. Sabe por que tu bateu em mim? Ele, não. Deixa eu te falar, eu sou pastor, cara. Sabe por que você bateu em mim? Porque eu sou pastor. E eu tenho uma oração para fazer sobre a sua vida. Sabe por que tu está vivo? Porque Deus te deu um livramento. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, você tem que voltar para o Senhor, você tem que se arrepender. Preguei, o cara ficou me olhando, me assustado assim. E o pessoal achando que ia ter briga, confusão. Eu falei, cara, deixa eu orar pela tua vida. Ele ficou assustado, orei pela vida dele. E aí? Falei, vai embora. E se ele te pagar? Bem, se ele não te pagar? Ele pagou. Todo mundo falou, nossa, como Deus é contigo, cara. Por que ele pagou? Isso é muito pequeno para definir a presença de Deus na vida de alguém. Isso é muito pequeno. Aquilo que Deus nos dá aqui é muito pequeno para definir a presença de Deus sobre a nossa vida. Como filhos e herdeiros de Deus, nós temos que nos comportar como tais. E não é gastando tudo aquilo que Deus tem nos dado. Não é tomando posse das bênçãos de Deus e vivendo em cima delas, mas é buscando um relacionamento verdadeiro com Deus, a ponto que essas coisas venham acontecer de maneira natural, aonde a gente não venha fazer esforços para que isso aconteça. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, sobre um homem que conhece
a Deus, e esse relacionamento dele me chama a atenção. 2 Reis 20. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O homem adoeceu de uma enfermidade mortal. Nossa, servo de Deus, conhece a Deus, pode ele ficar doente? Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai morrer. Quando alguém não conhece o Deus que busca e só vive em cima daquilo que Deus pode oferecer a ele, ele aceita uma notícia dessa de maneira natural, porque não existe um relacionamento aonde se conhece o Deus que pode agir e mover todas as circunstâncias. Só se conhece aquele que pode te abençoar, um casamento, um carro, uma porta. Você vai morrer. Esse é o diferencial daqueles que conhecem a Deus, de verdade se relacionam com Ele, e daqueles que só querem viver usufruindo daquilo que Deus tem. Eles não aceitam, porque eles conhecem a Deus e eles recorrem a quem? A Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você recorre diretamente a Deus. Olha só o que ele faz. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, pega o relacionamento, presta atenção. Orou dizendo, lembra-te, Senhor, eu peço. Lembra-te, Senhor, ele está dizendo, peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A salvação é para todos, amém? É pela graça. Mas existem coisas que nós só vamos alcançar do Senhor por meio de relacionamento. Quando ele chega para orar, ele ora com autoridade, sabe por quê? Ele diz assim, lembra, Senhor, porque eu não estou aqui só para gastar o que é teu, não. Eu estou aqui e eu tenho um relacionamento contigo. Lembra-te, Senhor, lembra porque eu agi com inteireza de coração. Lembra, Senhor, da minha fidelidade a ti. Lembra, existe dois tipos daqueles que vão receber a herança de Deus. Aqueles que conhecem a Deus e se relacionam, e aqueles que só querem usufruir daquilo que Deus tem. Pegou? Aí você diz, não, mas quem disse a ele que ele ia morrer foi o próprio Deus, sim ou não? Por meio de um profeta que não foi qualquer, amém? Mas ele recorre ao Deus que ele conhece e se relaciona. Está entendendo? Quando nós perdemos essa autoridade, quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós não temos nem como chegar a Deus, nós nem sabemos o caminho. Pega o currículo, irmão. Senhor, lembra dos cultos que eu faltei? Lembra, Senhor, que meu coração está corrompido. Lembra, Senhor, que Senhor, deixa eu ver uma coisa boa que eu fiz aqui ontem. Ontem? Senhor, tem misericórdia de mim. Só não me deixe ir para o inferno. O Pai, cara, é o mesmo. Amém? O relacionamento, ele é meu e ele é seu. Muitos tentam se achegar a Deus, mas eles não o conhecem, porque eles só querem ficar com aquilo que Deus tem a oferecer aqui, não desenvolvendo um relacionamento aonde um decreto de Deus pode ser mudado. Ele não chega sem moral não, ele fala, Senhor, lembra da minha vida contigo,
Será que nós podemos fazer uma oração assim? Senhor, lembra dos dias que eu fiquei naquele quarto lá trancado? Lembra dos meus jejuns, Senhor? Lembra das vezes que eu neguei os prazeres da carne? Senhor, lembra das mulheres que eu rejeitei nessa caminhada? Senhor, lembra, Senhor. Lembra das minhas ofertas por amor ao Senhor? Quando nós oramos, Deus ouve a todos. Se Ele vai atender a todos, aí é com Ele. Por isso, nós devemos buscar um relacionamento com o Senhor. E não viver em cima daquilo que Ele tem. Sabe por quê? Porque nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. E o filho conhece o Pai. O filho sabe chegar no Pai. O filho sabe do que o Pai gosta. Sim ou não? Amém? E ele sabia do que o Pai gostava. Entendeu? O Pai gostava de um coração o quê? Íntegro. O Pai gostava de fidelidade. Deus, eu sei que tu gosta de fidelidade. Olha para mim e ouve meu clamor. Aleluia. Lembra, Senhor, eu peço do que andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou, 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 porque o choro é livre na presença do Senhor. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, volta, porque eu ouvi a oração de quem me conhece e eu conheço. Mas o que ele vai fazer com isso? Aí é outra história. Mas que Deus ouviu, ouviu. Não foi porque ele era bonito, não foi porque os dízimos deles eram bons, não foi porque ele era um religioso, foi porque ele tinha um relacionamento. Todos nós somos filhos, mas cada um deve decidir se relacionar ou não com Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nem se faz de rogado, e se ele tiver que dar a tua parte da herança, sabe o que ele faz? Dá. E no final ele fala assim: só queria ver onde estava o teu coração. E aí tu volta todo arrebentado chorando, porque tu gastou tudo e descobriu que o mais importante não era a parte da herança, mas era o Pai que havia conquistado. Pegou? E ele continua. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus de teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha, eu vou te curar. Se Deus falar comigo no nível raso que eu estou com o Pai, que vai me curar, eu acredito na hora. Mas quando tu conhece a Deus e Deus te conhece, dá para chegar mais pertinho. Vem cá, como que vai ser isso? Pai, tu falou que vai fazer, mas como é que vai ser? Tem como tu me explicar? Porque eu não sou escravo, eu sou filho. E o filho tem acesso ao Pai. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E a ti, esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, tomando-a, passaram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal
que o Senhor me curará. Ele diz, olha, mas qual vai ser o sinal dessa cura? Como que vai ser isso? E ele disse, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Respondeu Isaías, certista da parte do Senhor, como um sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederás. Ele disse, olha, vai adiantar a sombra 10 graus ou retrocederás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Isso é fácil, isso é mole. Olha, tem que conhecer a Deus, mano. Isso é fácil, faz outra coisa. Faz algo mais difícil. Pai, tem como tu fazer algo mais difícil? Porque o meu relacionamento contigo, ele é outro, pô. Tu vai fazer mesmo? Faz diferente. Será que nós temos conhecido o Deus que nós buscamos? Ou será que nós temos vivido com Ele de maneira superficial? Andar com o Senhor de verdade exige relacionamento, ouvir a voz de Deus. Está entendendo? Aqui, não sei se você percebeu, eles ainda eram chamados de servos. Por amor de meu servo Davi. Você é chamado de, em Cristo, a revelação de quem Deus é e do tamanho e do poder de Deus é maior sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus foi naquela cruz para que você não fosse mais escravo do pecado, mas se tornasse um filho de Deus, irmão de Jesus. Amém? Para viver no raso? Não. Para desenvolver um relacionamento com Deus. Para falar e Ele ouvir e responder. Isso é muito fácil. 10. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não acontecerá antes, retroceda 10 graus. Então tá, não quer que avance, então ela vai retroceder. Desculpa. Como filho de Deus, eu só tenho caminhado nas bênçãos que Deus pode me dar. Mas eu quero ir para um nível mais profundo. Eu preciso ir para um nível mais profundo. Nós precisamos ir para um nível mais profundo. Aonde nós possamos orar e Deus mudar, pelo menos a nossa história, né? Pelo menos a história dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. Nós precisamos viver um nível mais profundo de intimidade com Deus, aonde nós possamos crer que por causa de nós o Senhor pode adiantar a sombra, voltar. A gente precisa viver um nível mais profundo de intimidade com Deus, onde a gente possa crer nisso novamente, viver como filho, desfrutando daquilo que o Pai tem, e não viver como um filho só para pegar os brinquedinhos, as alegrias que o Pai dá, usando como um filho não prudente, gastando, vivendo uma vida distante do Pai. O Senhor nos chama para viver o maior, o sobrenatural, aquilo que Ele tem de melhor para mim e para você. E é viver como um filho, é viver com a consciência de que filhos somos do Senhor, crendo no poder de Deus, crendo que nós temos acesso a Ele, assim, desenvolvendo um relacionamento.
A questão é, nós hoje estamos engessados na religião e nós decidimos não desenvolver um relacionamento, porque hoje é tudo pela graça. Desculpa, a graça está no Antigo Testamento também, porém, aqui o Senhor ouve, porque Ele agia da maneira que o Senhor esperava, e quando Ele se dirige ao Senhor, Ele se dirige com a carteirinha. Olha aqui, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, eu sei do que o Senhor gosta, eu sei como te agradar, e é assim que eu tenho caminhado. O Senhor me ouve? Será que quando nós estamos orando por alguém, será que nós temos algum crédito? Eu acho que essa é a palavra. Será que nós temos crédito de filho? Filhos de verdade de Deus? Que conseguem caminhar segundo aquilo que Deus espera. Sabe por quê? Porque como pai que Ele é, e como alguns são pai, nós sabemos que o pai, ele gosta de um filho que entende o pai, que obedece o pai, e esse sim é mais abençoado pelo pai. A gente sabe muito bem disso. Que você possa entender essas coisas, e que nessa noite você queira sair daqui como filho de Deus, como herdeiro, mas não como aquele que veio para gastar só, mas como aquele que conhece a Deus, e que está determinado a viver segundo a palavra, a vontade dEle, multiplicando o reino de Deus, a presença de Deus na vida de outros, buscando comunhão, buscando entendimento, que se Deus não tem nos ouvido, não é porque Ele deixou de ser pai, é porque eu tenho sido um péssimo filho, porque a minha conduta de filho não tem agradado ao pai. E se isso nos falta, nós estávamos falando da parábola, quando o filho gasta tudo que tem, ele volta, e o pai está com os braços abertos, o quê? Disposto ao quê? A recebê-lo. De repente, o que Deus tem te dado, tu está usando de maneira errada, mas há tempo, porque no Senhor ainda há graça, misericórdia, há tempo de voltar, de pedir perdão e de buscar um relacionamento, e não só aquilo que Deus tem para nos oferecer.